Olá, olá! Já estamos ao vivo. Estou esperando minha companheira Mirla entrar. Vou colocar aqui o nosso tema: traição no casamento. É possível recomeçar? Mas de Mirla já entrou. Fixar o comentário aqui. Vou colocar um casamento com a letra bem caixa alta, né? Porque casamento é casamento. Mila, se você quiser mandar o aviãozinho para algumas pessoas, vou mandar aqui para as minhas companheiras. Mandei aqui alguns aviãozinhos. Cris, bem-vinda, boa noite. Mila, se você quiser entrar, você que sabe. A gente já pode ir começando, porque depois podem vir outras pessoas e também depois as pessoas assistem gravado, né? Laís, boa noite, Nilce, sejam bem-vindas. Peraí, que eu vou te aceitar, tô vendo. Olá, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Vou convidar o Gente, eu pessoal. acho que é Pode falar. tá travando aqui para mim. Deixa eu ver se a minha internet está na internet certa. Não está na internet certa. Deixa eu ver se voltou. Tá ok? Ok. Convidar o pessoal que está aqui para mandar aquele aviãozinho, convidando outras pessoas para estarem conosco, que a gente já vai começar a conversar, a partilhar. E eu vi, principalmente, que Deus quer falar conosco nessa live, né? Com certeza, Deus tem muito para falar conosco, principalmente nós que somos mulheres, que levamos tudo a ferro e fogo, que não suportamos nada, né? Oh, Como que a gente precisa aprender a se dobrar. nossa, você falou tudo, né? A maior parte das vezes fala mais sobre a gente, né, do que do outro. Quando acontece o erro, a gente automaticamente tem a tendência de apontar o erro do outro, né? Mas a gente Sim, nunca pensa, será que eu estou errando também para estar contribuindo com esse erro? sim, verdade. Mila, se você quiser começar, fique à vontade. Show de bola. Você quer fazer você pergunta e eu respondo, tipo programa de Pode, entrevista mesmo? pode ser. Então, Primeiro a gente precisa entender, né, com qual contexto, em qual contexto que vocês se casaram, como que foi o namoro, né? E como que vocês entraram no casamento? Se casaram preparados? Entendiam que era o sacramento do matrimônio ou caíram de paraquedas no casamento? eu até anotei tudo, né? Porque sabe que eu já falei com você que eu vou me perdendo toda, eu tenho que pautar aqui os assuntos que eu vou falar. Então, assim, o nosso início não foi nada muito romântico, né? Como as pessoas às vezes, né? Muitas jovens, quando pensam em se casar, né? Eu pensava, né? Ah, vou encontrar o príncipe encantado, aí a gente meio que
a gente simula, não é que simula a palavra, mas a gente idealiza um ser de luz completamente perfeito, né, que vai vir para ser aquele príncipe encantado. E já aí já começa o erro, né? Você idealizar uma pessoa e não esperar essa pessoa vir até você para você ver de fato como ela é. Então, a decepção já acontece aí. Você idealiza, né? E depois você meio que vê que não é aquilo. Mas não foi muito meu caso, eu não idealizei muito. Mas assim, a gente se reencontrou. Ele estava numa fase da vida dele em que ele já tinha vivido muitas coisas, já tinha tido as decepções dele. Eu também já tinha tido as minhas decepções. E a gente teve esse reencontro. Eu havia conhecido quando eu era adolescente, aí passaram-se muitos anos, eu já com 27 anos e ele também já bem maduro. Hum, Então, o momento do nosso reencontro, nós dois éramos maduros em nível assim de idade, né? Eu uhum, não sabia de fato como era a mentalidade dele e nem ele a minha. A gente foi se reconhecendo, né, nesse processo. Mas eu acredito que a maturidade para o casamento ainda não existia. Eu acho uhum, que a maioria das pessoas acham que tem a maturidade para casar, né? Porque quando se fala em casamento, eu vejo que a maioria das pessoas idealiza a festa. As sim, pessoas não pensam no pós. As pessoas sim. pensam no vestido, as mulheres, né, principalmente, no vestido, a festa, como que vai ser decoração, como que vai ser viagem, noite de núpcias, e nem pensam no dia seguinte. Como que vai Uhum. ser? Como que vai Que se- ser a minha realidade com a realidade dele? Será que vai sim. chocar? E esquecem, às vezes, de viver isso no namoro um pouco, né? Que colocam um pouco a carroça na frente dos bois, vai vendo tudo, principalmente quem não está na presença de Deus, né? Vive uma sexualidade desregrada, vive Uhum, uma vida achando, ah, não, porque a gente dorme junto, ou porque a gente está junto, viaja junto, eu já sei como que vai ser o casamento. E é uhum, história é isso, né? Porque não, só sabe quem vive, quem casou, né? Para entender de fato o que era. Então, a gente não a gente tinha maturidade de adultos, sabíamos que éramos pessoas adultas, crescidas, criadas, que a gente queria casar, víamos todas as partes técnicas, mas eu creio que a gente não tinha aquela maturidade de fato que o sacramento do matrimônio, na uhum, visão de Deus, a gente não tinha. sim. E não se conheciam com profundidade, né? História, a alma da pessoa, o jeito, os defeitos, né? E como. Porque a gente acha, quando você. Foi assim, foi um tempo curto, 1 ano e meio, entre namoro, noivado e casamento. Uhum, E a gente acha que a gente já conhece, tá tipo uma semana com a pessoa, viajou um pouco junto, acha que conhece a pessoa há séculos, né? Não, já conheço, já sei como é que é, já vivi tudo que tinha que viver, então vamos ser felizes, né? A gente estava nesse pensamento, já vivemos tudo que tinha que viver, vamos tentar para ver o que que dá, né? Não foi aquela coisa assim planejada de anos, ó, conhecendo e tal, foi muito rápido. uhum. E aí vocês se casaram, né? E aí entrou pro casamento e aí o que que deu depois, depois que se casaram? O que que aconteceu? Como é que era o relacionamento de vocês? Deixa eu ver na minha listinha aqui enumerada. Então, vamos lá. A gente tinha, né, primeiro essa visão superficial do que era o casamento, a visão que o mundo dá do casamento, né? Eu, mulher, no conto de fadas, achando que tudo ia ser mil maravilhas, e ele, eu não sei porque a gente não tá na cabeça do outro, né? Mas acredito que ele não tinha essa noção ainda de como seria. Só Uhum. um minutinho, deixa eu chamar o pai, que o pequeno acabou de fazer o número 2 e o banheiro é aqui no quarto. Deixa eu dar um grito aqui, calma aí. Leandro! Leandro! Arthur acabou. Limpa ele aqui, por favor. Ai, gente, desculpa. Filho, casamento faz parte do processo. Deixa eu esperar ele chegar. Limpa ele aí, por favor. Então, o início do casamento foi assim, os 3 primeiros meses a gente passeou, né? A gente se divertiu, a gente tentou viver ao máximo, né, a vida de um casal normal, tranquilo, recém-casados e tal, beleza. Sendo que logo no início do nosso matrimônio, acho que foram 3 meses depois, a gente casou em setembro, em dezembro aconteceu, né? Enfim, o pai dele veio a falecer, o pai dele foi assassinado, e foi um baque muito grande para a gente. Sendo que, aí que eu falo que em todas as partes da nossa vida, em todas as partes do nosso casamento, Deus sempre esteve muito presente.
Uhum. Mesmo que às vezes eu não buscasse tanto, ou tanto da minha parte quanto da parte dele, Deus sempre estava ali. E tudo aconteceu depois que a gente vê, né? Conforme os planos de Deus. Muitas coisas que a gente viveu que a gente nem sonhava que a gente viveria, era já Deus planejando ali. Então, nesse período, a gente estava, né, vivendo essa coisa nova, tudo muito novo. Vem o assassinato do pai dele. E ele é Uhum. policial. Uhum. Então, naquele início de matrimônio, eu até conversava com o padre Júlio, na época, né, da Canção Nova, quando ele estava aqui em Campos, eu perguntava, padre, o que o senhor acha de ter filho no início do casamento? E ele me falou uma coisa que foi muito interessante, de fato aconteceu. Vai lá, vai, amor. Ele me falou, um conselho que eu dou, por tudo que eu vejo. Quando um casal não é um casal que tem essa vivência em Deus, essa vida espiritual, você ter um filho no início do casamento, se não tiver essa maturidade espiritual, pode ser que venha não atrapalhar, que filho não atrapalha, mas vocês vão bater de frente com muitas dificuldades, Sim. porque vocês estão no início, vocês ainda não se conhecem de fato, não tem aquela, sabe, aquela vivência do dia a dia, e vão vir as dificuldades. E se não tiver firme em Deus, pode ser que desabe. Eu, não, Uhum. padre, tudo bem e tal. Só que a gente foi vivendo, né? Falei, vamos ver, a hora que Deus mandar é essa. E aí entra a primeiro toque, né, de Deus. O pai dele falece um dia. O dia anterior eu tinha feito o exame de gravidez, só que não havia falado com ele. E no dia do enterro do pai dele, eu pego o resultado do exame e eu descubro que tô grávida. E nesse momento foi assim, um mix de emoções na cabeça dele, porque ele estava vivendo o luto do pai, mas Sim. ao mesmo tempo ele queria viver a alegria de ter o filho. Obrigada, meu filho. Nem pedi água, ele veio me trazer. Obrigada. Pode ir lá agora, tá, amor? Vai lá que mamãe tá conversando um Já tá assunto de bom. adulto, tá? Mas vai lá com seu pai. Mamãe já conversou com Nossa! você. Quer participar da live de qualquer jeito. Então, eu me vi naquela situação, antes de saber que estava grávida. Passou um filme na minha cabeça e falei, meu Deus. Lembrei de tudo aquilo que o Padre Júlio me falou e eu falei, a gente ainda não tem conexão. E o pensamento dele naquele momento, por ser policial, era vingar o pai. Então Uhum. ele ficou cego numa ira tão grande que ele queria achar o cara que tinha feito aquilo com o pai dele. Então naquela hora eu falei, acabou meu casamento. Acabou meu casamento, por quê? A gente não tem filho, a gente não tem vínculo, ele vai viver em função disso. Então Deus vem e manda o nosso anjo, o Arthur, não para suprir a falta do pai, porque ninguém é substituível, né? Uhum. Mas veio acalmando, acalentando o coração dele naquele momento e impossibilitando de Leandro fazer uma besteira na vida dele. Uhum. Então foi a primeira mão de Deus ali. Só que veio a gravidez, minha gravidez foi super tranquila e tal. E quando eu tive meu filho, veio a depressão pós-parto, que é outro Sim. assunto também que um dia a gente pode falar mais à frente, não vou entrar muito a fundo, mas foi um dos fatores que meio que agravou esse processo da primeira traição. Mas deixando bem claro, eu não sabia que eu tinha depressão, meu esposo não sabia que eu tinha depressão, ninguém sabia. Uhum. Por quê? Eu sentia que eu estava mal, mas eu tinha medo de falar para as pessoas e ser Sim. julgada. Uhum. Falar para as pessoas e todo mundo achar que eu era exagerada, que eu estava querendo aparecer, porque eu sempre fui muito comunicativa. Então, todo mundo fala, você é muito exagerado, isso, aquilo. Então, desde pequenininho, escutando aquilo, você é exagerada, você está querendo aparecer, você está querendo atenção, eu falei, vamos dizer isso. E vem um desespero na hora na mente, vai tirar meu filho e vou ficar doida, vamos botar tudo de ruim, que a mente vazia, né? O diabo vem e aposta. Então, tudo de ruim que começou a passar na minha cabeça, aquela voz ficava na minha cabeça. Não fala que você não tá bem, não fala que você não tá bem, finge que você tá bem. E eu Uhum. comecei a fingir que eu estava bem. E ele trabalhava no Rio. Então, ele ficava 2, 3 dias para o Rio, 2 dias em casa e voltava para o Rio novamente. A nossa vida era assim: trabalho longe, aí começam os percalços, né? As Sim. pedrinhas. Uhum. Trabalhando longe. Quando ele estava no Rio, eu me entregava para a depressão de uma tal forma que eu nem banho tomava, Uhum. eu não escovava dente, eu não penteava cabelo. Só que aí vem a mão de Deus novamente, porque mesmo sabendo que eu não estava bem, não tendo coragem de falar para ninguém, eu pedia muito a Deus que isso não voltasse para o meu filho, que eu não me voltasse contra o meu filho.
Que eu tivesse forças ao menos de dar o mamar do meu filho, de dar banho, de cuidar do meu filho. Que eu pudesse ficar lá caída, mas que meu filho ficasse bem. E assim foi feito. É aquele negócio, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, né? E saber como pede. Eu não pedi a minha cura, eu não pedi uma melhora para mim. Eu pedia isso. E Deus fez isso, o que eu pedi. Só que quando ele estava para chegar, eu criava uma força que eu não sabia de onde. Falar, Senhor, me dá força para levantar para que ele não perceba que eu estou mal. E assim foram por 2 anos. Eu meio que vivendo uma outra vida, mostrando para ele que eu estava bem, só que em nenhum momento ele me pedia isso, ó, tem que estar bem, não. Eu botei na minha cabeça que eu tinha que estar bem ali, a qualquer custo. Chegava em casa, casa arrumada, banho tomado, sorriso no rosto, ele saía, eu me afundava. Então, durante 2 anos a gente viveu isso. E quando eu descobri, para não me aprofundar ainda mais, quando eu descobri, eu não tive coragem de contar para ele. Aí que começou o negócio a ficar ruim. E a minha psicóloga, inclusive, que era da Canção Nova, né, na época, a doutora Ana, ela me falava, Mirla, você tem que dividir o seu fardo com ele. Ele é seu esposo, ele precisa saber. Eu, doutora Ana, mas eu tenho medo, isso e aquilo. E ela sempre me incentivando, fala com ele, e eu não falar. Então, quando ele descobriu, que foi uma discussão que a gente teve aqui, meio que o conceito que ele tinha de mim caiu. Porque naquele momento, foi num momento de briga, eu com o laudo aqui do psiquiatra, eu estava tomando remédio controlado, eu fui sozinha no médico, eu fiz tudo sozinha, depois que eu descobri, né, que teve os fatores para descobrir, só que eu não contei nada para ele. Então, meio que foi uma traição também, não no sentido, né, que a gente está falando aqui, mas meio que eu traí a confiança dele. Eu não confiei nele. Mas, naquele momento, eu não via isso. Eu me colocava como vítima, né? De fato, eu era vítima de uma situação que eu não procurei. Mas eu tinha que ter conversado com ele. Eu tinha que ter tido a sabedoria de compartilhar com ele. Mesmo que eu não soubesse a reação dele, eu tinha que falar. Ele estava ali do meu lado, ele era meu companheiro. Mas eu não via isso. E eu fui no momento de briga, ele sem entender, porque hora eu estava rindo, aí comecei a surtar. Chegou no ponto dos 2 anos que eu comecei a surtar, surtar, surtar. Eram só brigas. Ele chegava em casa, era só cobrança. A minha casa era praticamente um inferno no final desses 2 anos. E aí você para e analisa. Quem gostaria de viver numa casa nesse sentido? Ninguém suportaria viver com uma mulher 24 horas cobrando, reclamando, criança chorando, dívida, é isso, é uma panela de pressão muito grande. Sim. E aí, no momento de discussão, eu pego ele, porque você tá doido, você uma hora você tá rindo, outra hora eu vou e jogo no colo dele o laudo psiquiátrico. Ó, você quer saber? A minha doideira é essa daqui, eu tô com depressão. E nessa hora, aí na minha cabeça, aí a gente idealiza, né, o erro, a gente idealiza qual vai ser a reação da pessoa, mas toda ação tem sua reação, e você não sabe como vai ser a do outro, você não tá na cabeça do outro. E eu, não, ele vai compreender e tudo tal, só que eu esqueci desses 2 anos que eu vivi com ele, mostrando que tava tudo bem. Aí do nada eu chego pro cara e falo, tô com depressão? Que depressão é essa? Que eu nunca vi sinal. E nesse momento, ele entendeu que eu fui falsa com ele. Na cabeça dele, eu criei como assim, como se ele não fosse suficiente para mim. Eu meio que coloquei ele ainda mais para baixo. E eu não via isso. E foi assim, um caos. Enfim, isso foi passando, a gente foi se distanciando, porque ele perdeu a confiança em mim. Não foi de uma traição homem e mulher, mas ele perdeu a confiança em mim. E eu não via isso, eu estava cega, achando que ele que tinha que melhorar, ele que tinha que me compreender, ele que tinha que cuidar de mim, ele tinha que fazer tudo. E nesse tempo eu me descuidei, eu me relaxei, eu engordei demais. Não que ser gordinha seja uma coisa ruim, mas eu descuidar da minha saúde. Eu sempre fui magra, sempre fui um palito, do nada eu estufei. Não cuidava de cabelo, não cuidava das minhas unhas, nada, 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 nada. Eu me entreguei e queria que ele fosse responsável por mim. Não, ele é meu esposo, ele tem que ser responsável por mim. Eu jogava toda a responsabilidade para ele. E a partir, quando você tem depressão, lógico, acontece um gatilho, alguma coisa, mas tem coisas lá do passado que vem. Então a culpa não é dele. Mesmo que alguma coisa possa ter contribuído, a culpa não é dele. Eu tenho que primeiro ver o meu erro. Sempre olhar para mim primeiro para ver aonde eu errei, para depois eu pensar nele. E o problema dele é dele. Ele, Deus. Mas enfim. Oi, filho. Só um minutinho. O que foi? Tá, mas rezar o texto agora não. Depois a mamãe reza com você, tá? Ele trazer o texto para rezar.
Filho, vai lá, por favor, tá? Vai lá, por favor. Daqui a pouco a mamãe fala com você, tá bom? Amanhã você me chama. Tá, amanhã eu te... Não, amanhã não chama não. Filho, tá bom. Então você chama agora. Tá bom, Daqui a vai lá. pouco você chama. Daqui a pouco eu te chamo. É como é assunto de adulto, eu não gosto que ele fique muito presente agora. Mas enfim, aí nesse meio tempo, quando eu passo pela sala num dia de briga, discussão, que era rotineiro, eu passo na sala, aí eu falo, é Deus, e em toda aprovação eu vejo a mão de Deus. Toda aprovação que eu passo, e tem passado, mas eu vejo a permissão de Deus, não que Deus me deu aquela dor, mas Deus permitiu que eu vivesse aquela dor para que eu crescesse, para que eu me fortalecesse. E eu passando na sala, do nada, eu vejo o telefone piscar. E quando eu vejo o telefone piscar, já era meia-noite e pouca, já tinha passado o horário, né, assim, normal de você estar conversando, e eu vejo o rosto de uma mulher. E eu falei, mensagem, essa hora de mulher. E quando eu entro no telefone, eu vejo as mensagens, enfim. E descubro a primeira traição. Aquilo para mim na hora foi assim, Arthur tinha 6 meses de vida, era recente o casamento. Aquilo para mim na hora foi assim, meu chão desabou, né? Sumiu. Só que aí vem mais uma vez a mão de Deus. Mesmo nas minhas inconstâncias, eu sempre estava com o joelho no chão buscando. E foi como se fosse uma voz no meu ouvido falando: calma, respira e analisa. Eu olhava, eu não via relação de sentimento nas mensagens, enfim, não tinha sentimento ali. Eu falei: não, eu não vou entregar meu esposo. Não vou entregar meu esposo, porque Deus sabe o quanto eu lutei para ter meu esposo. E foi muito rápido. Falando os pensamentos, parece que eu tive tempo para raciocinar, mas foi muito rápido. Vinha, tá doendo, é grave, mas você não vai entregar seu esposo. Deus falando no meu ouvido, você não vai. Ele tem que entender que ele errou, você tem que fazer ele perceber que ele errou, mas você não vai se separar. Você não vai entregar seu matrimônio, porque seu matrimônio foi Deus quem te deu. E nesse momento eu fui, enfim, cheguei, aí teve o processo todo, né, que quando a pessoa descobre alguma coisa, enfim. Passou. Nessa noite mesmo a gente resolveu. Perdoei. Só que a grande questão que a gente pode puxar um outro gancho. A pergunta que você me fez, é possível recomeçar um casamento depois de uma traição? Sim, de duas formas. Primeira, você vivendo aos olhos do mundo, que é você perdoar, mas ficar remoendo, ficar jogando na cara. Toda oportunidade que tem, porque aquela vez que isso, que aquilo. Desconfiado o tempo todo em telefone, fuçando a vida do cara, buscando uma informação, que querendo ou não, quem procura muito acha. Ou você se apegar com Deus, colocar o seu joelho no chão e viver conforme que Deus pede. E foi essa decisão que eu tomei. Porque eu via muitos casais, até hoje vejo muitos casais que perdoam uma traição, mas que vivem uma vida que eu vou te falar que eu não sei como as pessoas têm estômago para viver. Não Já fui em recomeça, casa. né? Não, perdoa só para ficar em casa? Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ele tá aqui comigo, ele é meu, por orgulho, para não mostrar para os outros que eu perdi, que eu sou chifruda, entre aspas, perdão da palavra. O orgulho muito grande, né? Não assume para ninguém que passou uma dificuldade, mas tá ali para manter a postura. Porém, não vive uma vida retomada. E quando eu retomei, eu falei, eu não aceito que minha vida seja igual a de todo mundo que eu vejo. Eu vou retomar, mas eu vou zerar e partir para outra. Não vai viver em função disso, né? Sim, é você viver, tipo, zerou, partiu, vamos viver a nossa vida. Como se nada, não é como se nada tivesse acontecido. É uma força surreal que a gente tira, que só Deus dá. Que se você não tiver com Deus, não tem como. Para você, não é esquecer, mas para você, sabe, zerar aquilo da sua mente, é praticamente impossível. É Sem a graça do Deus. sacramento do matrimônio, né? Quando você reassume o sacramento, quando você recomeça em Deus, essa força vem, a graça de Deus vem em nosso auxílio, né? Mas quando são forças humanas, quando você recomeça por questões mundanas, humanas, carnais, e aí não tem como.
E foi surreal, entendeu? Eu, tipo, zerei no dia seguinte, aí é que começa o meu erro. Porque eu zerei, eu buscava em Deus, só que eu comecei a olhar, porque a gente é fraco. Não adianta dizer que a gente é forte, sem Deus a gente não é nada. Porque se você não tiver aquela constância ali, né, buscando direto, você vai cair. Isso é fato. E eu vacilei muitas vezes. E nesses vacilos vieram outras ocasiões. Aí descobre Uhum. uma coisinha daqui. Aquele brigueiro, volta. Outra coisinha ali, aquele brigueiro, volta. Só que nessas voltas, eu tentava reconquistar meu marido da forma errada. Eu tentava reconquistar meu marido conforme o mundo manda. Uhum. Porque você ora, só que tudo tem o seu tempo. Uhum. Deus não vai dar, às vezes, na hora que você está pedindo ali. E se ele está te permitindo passar por isso, é porque ele quer que você cresça mais. Só que a gente não entende isso no momento. A gente acha que tem que ser para ontem. E eu comecei a buscar investimentos, querer me vestir mais sensual para o meu marido. Eu comecei, não que isso tenha problema, eu acredito que não tem você querer se vestir melhor para o seu marido, mas enfim, depende, né? Tem um limite entre A a intenção. decência. Oi? Depende da intenção, né? E comecei a beber novamente, que eu bebia no passado, mas depois que eu tinha me encontrado com Jesus, tinha parado, então voltei a sair para acompanhar, porque ele bebe, graças a Deus, meu marido não é alcoólatra, não é de beber todos os dias, mas fim de semana ele toma a cerveja dele, tô orando a Deus que um dia isso cesse, mas tá na dele. E eu comecei a acompanhar para ser a esposa ali do lado, né? Só por isso. E eu estava fugindo da minha essência para agradar o meu marido. Comecei meio que a cultuar o meu marido na minha vida. Aí eu começo a tirar o lugar de Deus. E quando você tira Deus, é óbvio que o mundo entra e faz a festa. Enfim, e foram vindo, uma hora ou outra, uma descoberta e tal. Aí os comportamentos começaram a ficar errados novamente. Eu comecei a me tornar uma pessoa que cobrava demais, que falava demais, que criticava demais, que era eu e eu. Tudo era eu. Eu sou a pobre coitada, eu sou quem sofro. Só que em nenhum momento eu parei e me perguntei o que está fazendo, o que está levando ele a ter essas atitudes. Eu não Uhum. conseguia ver isso. O que ele já viveu no passado que faz ele tornar a fazer essas coisas? E eu não conseguia entender de nenhuma maneira. E o tempo foi passando, só que nesses últimos anos, com a graça de Deus, eu novamente me reencontrei com Deus. E Deus começou a mostrar isso demais para mim. Começou, meio que, sabe, tirou a trave dos meus olhos e começou a falar: o problema não é ele. Veja, muitas pessoas podem falar: ah, mas está tirando a culpa do homem. Não. A traição é culpa do homem, mas também pode ser culpa da mulher. Uhum. Pode ser um conjunto. Pode ser caráter, enfim. Isso varia muito de relacionamento para relacionamento. Estou aqui falando do meu. Sim. Eu comecei a analisar, eu falei: peraí, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo para contribuir que isso aconteça? Porque em nenhum momento, e eu acho muito interessante isso, de todas as brigas que a gente teve, de todos os problemas que a gente teve, eu nunca cobrei que ele ficasse em casa. Quando a gente brigava, ah, vai embora, vai embora, vai embora. Eu nunca preendi o meu marido. Eu Uhum. sempre falava para ele: você é livre para você fazer o que você quiser. Você nunca vai ser preso a mim por conta de filho. Você Uhum. nunca vai se sentir preso a mim. Eu nunca vou fazer chantagem com seu filho. Nunca. Se um dia a gente terminar, você pode ir a hora que você quiser vir, seu filho é essa. E ele nunca quis sair de casa. Uhum. Nunca. Todas as vezes que eu mandava, ele sempre permanecia. E isso começou a me chamar a atenção, porque ao mesmo tempo, quando acontece uma coisa dessa, você começa a se sentir frustrada, você começa a se sentir feia, inútil, se sente a última bolacha do pacote. Oi, meu filho. E no final que eu fui começar a perceber, eu falei, peraí, achava que ele não me amava, achava que, sabe? E eu ficava, por que que tá comigo? Por que que tá comigo? E no final Deus fez assim, tipo assim, acorda, Pateta. Ele te ama. Só que ele tem os problemas dele. E você em nenhum momento está contribuindo para que o negócio não piore. É importante contextualizar, né? A história dele, afetiva, a história familiar, a profissão dele. Nada contribui e contribuiu para que ele fosse um homem maduro, um homem que tivesse
um equilíbrio afetivo, um equilíbrio sexual. Então, isso é muito importante a gente ter atenção. Por isso que eu pedi para começar falando do namoro, porque quando a gente percebe essas coisas no namoro, ou a gente ajuda o outro a amadurecer, ou a gente entra para o relacionamento, para o casamento, preparado para o que vai acontecer. Mas como esse entendimento só veio depois, entender todo esse contexto da vida dele te ajudou a ter um olhar espiritual, um olhar de Deus sobre a situação. Muito, muito, muito. É a questão da empatia também, né, Roberta? Da gente se colocar no lugar do outro. Em momento algum, eu tinha me colocado no lugar dele. Eu só julgava, eu só criticava, mesmo que perdoasse dentro de mim. Nunca joguei na cara também. Outra coisa assim que, graças a Deus, eu nunca fui. Todas as vezes que eu perdoava, como eu falei, zerava. Mas eu comecei a me colocar no lugar dele. E comecei a ver, e eu gosto muito de observar todas as histórias que passam pela minha vida, todas as pessoas que passam pela minha vida, e pegar, né, as coisas boas e as ruins, enfim, a gente deixa passar. Mas eu comecei a analisar pais que iniciam a vida sexual dos filhos em prostíbulo, Sim. levam para prostitutas, incentivam os filhos a, não, você tem que ter tantas mulheres, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, eu não sei qual foi a realidade que ele viveu. Eu não sei qual foi a iniciação dele na vida dele. Outra coisa que eu vejo que é muito forte, principalmente na profissão dele, o assédio é muito grande. É absurdo. Infelizmente, mulheres hoje em dia, quando veem isso daqui no dedo de um homem, as mulheres que não estão na presença de Deus, e que eu tenho orado muito por elas também, de coração, oro por todas as mulheres que já passaram na vida do meu esposo, para que Deus um dia coloque um homem de fato, um homem de Deus, um homem que, sabe, que erga uma família junto com elas, porque eu também não sei o que elas passaram para estar vivendo isso. Para eu conseguir ter esse olhar hoje, eu tive muita raiva antigamente, só que Deus me pede isso, para que eu ame o próximo como a mim mesmo. E você olhar sabe, ter piedade, pedir a Deus que olhe pela vida de uma pessoa que te fez mal, dói. Mas, ao mesmo tempo, é gratificante porque você sabe que você está caminhando na presença e que você está fazendo o que Deus te pede. E quando eu comecei a ver isso, a tentar ver o passado dele, eu falei, meu Deus do céu, só Deus sabe o que ele passou. Então, eu não posso julgar. Nada favorecia para que ele fosse fiel, né? Entendeu? Aí entra o meu erro, que é cobrar demais, reclamar demais, falar demais, que a gente não sabe a hora que tem que parar, tem hora, né? Que a gente... Eu sou uma matraca. Vou falando, 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 até Deus sabe quando. Ninguém aguenta, né? E o homem não funciona da mesma forma que a gente. E a gente não consegue entender isso, muitas vezes. É tipo, era coisas banais que eu já tinha visto em várias pregações. Ah, você fez o cabelo. Aí o marido chegou em casa, passou por você, nem tchum, já foi já tomar banho, saiu jogando a roupa ali, tudo tal, não sei o quê, e a gente já começa. Porque eu fiquei o dia todo no salão e que eu fiz e que aconteceu para ele me ver, tudo tal, ele notou. Aí aquilo a gente vai, sabe, ruminando, 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 aí daquele negocinho já vira uma briga desse tamanho. Mas eu não sei o que ele passou durante o dia. Eu não tive empatia de me colocar no lugar dele, de pensar, meu Deus do céu, o cara é policial, o quanto de abordagem que ele não fez, quantos bandidos que ele não teve que passar hoje, quantas situações difíceis ele não teve que passar, quanta briga no trabalho ele não teve. Ele chega em casa, ele só quer tomar um banho, deitar e dormir. E eu não tive essa caridade com meu marido de parar e, oi, meu amor, tudo bem? Como é que você tá? Deixar ele respirar. Sabe? Acolher. Esperar o momento certo de falar. E se também não falar, outra coisa que eu aprendi, e já vira uma dica aí, quando não repara, a gente, no sentido da brincadeira, vai e solta. Poxa, eu chamei de chuchu, né? Poxa, eu fiz o cabelo, você nem viu. Nossa, Deus, gastei tanto tempo, não sei o quê, deve estar muito na brincadeira. E aí ele vai vendo, aí ri, ai, desculpa, mas aí solta, entendeu? Então tem que ter essa amizade. Tem que parar de existir a cobrança. Eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, se eu não tornar o meu lar um local de bênção, um local de paz, um local que as pessoas queiram estar, como eu vou querer que o meu esposo queira estar? Uma mulher que só cobra, que só reclama, que só chora no ouvido.
e que, sabe, a pessoa azeda. Quem quer viver com a pessoa azeda? É verdade. Não tem como. Aí junta os problemas lá de trás que tem, junta com os problemas atuais e junta com os problemas que a gente cria na nossa cabeça, que às vezes não existe. Como que vai? Entende? O negócio fica complicado. Então, eu digo aí, é 50% a 50%. Sim. Só que a gente tem que primeiro olhar o nosso lado. Não olhar o lado do outro tanto, mas olha o nosso. E fazendo a minha parte, o natural que acontece é outra pessoa mudar junto. Quando a gente cobra demais a mudança do outro e não muda antes, é difícil que alguém mude, mas quando a gente muda, parece que tudo vai fluindo, sabe? Vira uma corrente do bem, as pessoas vão mudando sem nem você não precisa falar nada. A pessoa já muda. Uhum, verdade. E aí que entra aquela passagem bíblica, né? A mulher sábia edifica a sua casa. E a mulher tola, ela destrói com suas próprias mãos. Com as suas próprias mãos. Eu tenho visto isso demais, demais, demais. Quantas mulheres estão, assim, sabe, entregando os seus casamentos. Quantas mulheres estão dando de bandeja aquilo que elas lutaram para conquistar, o bem mais precioso que é a família, que é a vida dos filhos. Por isso, por não conseguir ter esse recomeço. A partir do momento que você perdoa, você tem que ter, você não vai esquecer daquela história. Vai estar ali, só que você tem que ter um trabalho espiritual muito grande. E é muito joelho no chão. É muita oração. E não vai ficar tudo bem do dia para a noite. Não vai. Se eu disser para você que vai, eu estou mentindo. Eu tenho 7 anos de casado, com a glória de Jesus, faço 8 esse ano e 9 de tempo, né, de casa, mais 8 anos de casada. E o quanta luta eu já vivi nesse meio tempo. Mas só que todas as vezes que eu tenho uma aprovação, que eu tenho uma dificuldade, eu sempre peço a Deus, Jesus, que não me deixe viver um casamento como de tantas pessoas que eu tenho vivido. Eu quero viver o diferente. Eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu não quero ser mais uma esposa. Eu quero ser a melhor esposa para o meu marido. Não a melhor esposa que é a Roberta. Não a melhor esposa que é a Camila, que é a Tiane, enfim. Eu quero ser a melhor esposa que ele possa ter. Quero ser a melhor mãe que eu possa ser para o meu filho. Eu quero ser a melhor mulher que eu possa ser para mim. E tudo muda. Tudo muda. Aquela frase, tudo muda quando você muda. Isso é fato. E é interessante, assim, que quantas mulheres desistem do seu casamento por muito menos, né? E a traição a gente percebe que está no último grau. Ninguém suporta, ninguém perdoa, ninguém releva, porque é algo gravíssimo, né? É intolerável. Mas se a gente não tiver em Deus, a gente não consegue ter esse olhar espiritual, esse sentido, né? De fazer toda essa leitura da outra pessoa, da situação, de si mesmo. E agarrar o sacramento do matrimônio com todas as forças da nossa alma. E é aquilo que eu falei, né? Quando a gente entende isso, quando a gente abraça aquilo que é a vontade de Deus para nós, Deus vem ao nosso auxílio com sua graça. Ele não nos abandona, jamais abandonará. E aí é rezar e rezar muito, né? Muito joelho no chão, não só para que haja essa conversão, mas para que também a gente tenha as atitudes corretas. E outra coisa que eu me pegava, o Espírito Santo vai iluminando, né? Acabei para não esquecer. Outra coisa que eu comecei a ver muito que eu fazia de errado, que a gente ora, né? Só que às vezes a gente não sabe como orar. A gente pede, pede errado, né? E Deus só dá o que a gente precisa de fato. Eu pedia muito a fidelidade dele a mim. Todas as vezes que eu orava, Senhor, que ele seja fiel a mim. Senhor, que ele seja fiel a mim, a mim, a mim. E num determinado momento eu parei, acho que foi o Espírito Santo, né, que vem e fala, eu estou me colocando no lugar de Deus. Porque a fidelidade dele tem que ser primeiro a Deus, não a mim. O primeiro pecado que faz, ele comete contra Deus, não contra mim.
E eu falei, meu Deus do céu, olha que arrogância minha, que ponto que eu cheguei de me colocar, pedir fidelidade a mim. Hoje, quando eu oro todos os dias, eu faço campanha, eu faço jejum, eu faço oração pela minha família, que hoje eu coloquei a minha família como abaixo de Deus. A primeira meta da minha vida é a minha família. Hoje eu abandonei. É assim, falo isso, muitas pessoas me criticam, me julgam pela minha decisão, mas tudo é de acordo com a sua realidade. Cada um vive de acordo com a sua realidade. A minha realidade hoje, se eu não quiser trabalhar, eu não preciso, porque graças a Deus meu esposo dá conta de sustentar. E eu comecei a me ver um dos outros pontos que eu acho também que influenciou muito. Eu querer bater de frente profissionalmente com meu marido. Eu querer me impor como mulher, como o tal do empoderamento feminino que reina, né, na rede social. Se falar isso, importante. Que você tem que ser, você tem que buscar o seu lugar de fala, você tem que buscar o seu lugar, sabe? Mostrar que você veio para fazer, para acontecer. Para quê? Não estou dizendo que a mulher não pode correr atrás do dela, que ela tem que correr atrás dela, cada um sabe aonde. Né, de complementar a renda, né, de ajudar o esposo, é diferente. Sim. Outra coisa é a mulher ser inimiga do homem e tentar mostrar de todas as formas quem vai ganhar. E o nosso casamento é uma queda de braço e estamos ali no ringue, né? Não é isso. A gente está no mesmo time. Muitas pessoas vivem dessa forma. E eu, por antes, aí que vem o contexto meu de antigamente, eu sempre fui essa mulher. Eu sempre fui a mulher que tinha que correr atrás do meu, trabalho desde os 13 anos de idade, então eu cresci. Eu nunca fiz uma comida. Eu fui fazer comida quando eu pensei em casar, eu aprendi a cozinhar para ele, para ter uma família. Porque eu entrava no serviço 6 da manhã, saía às vezes 2 da manhã do dia seguinte. Eu era cabeleireira, desde os 13 anos eu tinha esse ritmo. Então eu vivia para trabalho, moía no trabalho, e queria ir para São Paulo, ser cabeleireira de artista, e não sei o quê. Então, do nada eu me vejo casada, dona de casa, cuidando de filho, totalmente diferente. Não que isso seja ruim, pelo contrário, não abro mão da minha vida por nada. Hoje não abro mão por nada disso. Se chegasse alguém e falar, eu te dou um trabalho em São Paulo agora, eu não quero. Não quero. Porque hoje eu descobri a verdadeira riqueza, que é viver isso daqui. Roberta, eu tenho hoje uma coisa que eu vejo também muitas mulheres reclamando de ser dona de casa, de ter que lavar uma roupa, de ter que varrer uma casa, de ter que lavar um banheiro, de ter que cuidar do... Servir, né? Servir. Hoje, eu abri mão porque eu quis. Eu tenho felicidade, eu tenho prazer em limpar uma casa, que meu esposo chegar em casa, tá com a casa pronta, tá com a comida no fogo. Igual você falou esses dias, eu não é muito boa de cozinha não, tá? Mas eu comecei a orar e pedir a Deus, Senhor, me ajuda a fazer, Deus, só tá vendo que eu tô tentando. Não é fácil, tem hora que dá vontade de sair correndo da cozinha. E, Roberta, Deus é tão maravilhoso que a minha comida não tá ficando gostosa. Olha aí, vou ter que almoçar na sua casa, porque dizer. Vou chamar você, Fred, as crianças virem aqui. Deixa ajeitado o dia aqui. Roberta, até minha comida tá ficando gostosa. Mas é porque eu tenho colocado Deus em tudo. Sim. Tudo. Eu acordo orando, eu vou fazer faxina orando. Senhor, me dá prazer em lavar. E, gente, como a Canção Nova ajuda nisso tudo. Eu falo, a gente tem um tesouro nas mãos, que é sabe, essa rede de comunicação, que é a TV, é no YouTube, é no Instagram. Vocês aqui, a gente tem uma riqueza ali, só não melhora de vida, só não cresce na vida espiritual quem não quer. E é o que tem me sustentado. Eu lavo o banheiro louvando, eu ouço Frei Gilson, eu boto no terço, eu boto texto Mariano, texto da Misericórdia, o dia todo. Tem gente que fala, você tá ficando maluco, você não cansa de ver igreja. Alguém cansa de ver Big Brother? Alguém cansa de ficar vendo Netflix? Ninguém cansa, né? Mas para ver uma igreja tem que cansar? Para você rezar um texto, você tem que ficar cansada? É tudo questão de que você, como é que a gente fala? De foco, não. Como vou dizer? Oi, Hábito. Você falou, hábito, mas também tipo de você botar, é como se fosse assim, prioridades. Quais são as suas prioridades? você falou que ia me chamar. Você quer falar um oi? Fala isso, Arthur, só falar um oi, porque ele tá aqui nervoso em cólicas. Vem falar um oi, meu filho. Meu filho, eu gosto de aparecer. Vem cá, meu filho. Rapidinho, tá? Fala um oi rapidinho. Vem cá. Agora tá com vergonha? Vem cá.
Ah, não quer aparecer, então não aparece. Então é uma questão de prioridades. Rapidinho, rapidinho. Ou vai tomar o telefone. Pronto, meu gordinho. Então, é você ter o olhar diferente, né? É você colocar Deus em todas as coisas. E é o que tem me sustentado. É o que tem me feito levantar todos e priorizado a minha família. Hoje, como eu falei, como eu falava, sai de uma chuva para outra. Eu abri mão do trabalho porque eu comecei a me ver nessa queda de braço. E o meu trabalho sempre estava em primeiro plano. E eu não sei se é felizmente ou infelizmente, mas tudo que eu faço, desde pequena, tudo que eu faço, eu sempre busco a perfeição. E ultimamente eu tenho percebido, né, que ela não vou chegar a ela. Mas eu sempre busquei ao máximo, fazer ao máximo, muito perfeccionista, e isso tem horas que, assim, destrói a mente da gente, porque você não vai conseguir chegar à perfeição, e você se sente frustrada, e eu comecei a colocar trabalho, 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 eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer, eu tinha que produzir, né? E a minha família? Quando eu olhava para minha casa, fuzuei. Meu filho, escola, no meio da pandemia, eu praticamente não tive tempo para olhar para meu filho. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Aí, em meio à pandemia, você começa a ver um monte de gente nova morrendo. Um monte de gente nova só. Pá, 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 pá. É uma loteria inversa, que quem é sorteado, tchau. Eu falei, meu Deus, é muito pouco tempo que a gente tem aqui para viver. Que hoje eu sei, hoje eu busco o céu. O meu foco é o céu. Não tenho medo da morte. Graças a Deus, tirei esse medo da morte. Eu sei que é só o início da minha eternidade, em Deus. Eu estou buscando para isso. Mas o tempo que eu tenho aqui, o que eu vou deixar, sabe? Para o meu filho, para as pessoas que gostam de mim, para os meus amigos, para o meu esposo se eu for antes que ele, sabe? Para o meu filho se eu for antes que ele. O que eu vou deixar? O que eu estou fazendo de bom? O que eu estou contribuindo? O que eu estou me doando? O que eu estou fazendo pelo outro? E eu estava fazendo só por mim. Era o eu. E deixando de viver isso daqui, essa coisa mais linda do mundo. E Deus vai mostrando. Então, mas eu precisei passar por essas coisas para ter esse pensamento hoje. Se eu não tiver, e louva a Deus por cada provação que eu passei. Louva a Deus. Agradeço por todas. Porque foram através delas que hoje não estou dizendo que eu sou uma pessoa maravilhosa. Mas eu sei que eu sou muito mais fortalecida do que eu era antes e quero ser muito mais fortalecida ainda, porque eu sei que muitas lutas vão vir, eu sei que muitas batalhas vão Como vir. que tudo isso te transformou, te amadureceu, né? Te fez melhor, né? Ao invés de Completamente. você piorar com toda essa situação, você se tornou uma pessoa muito melhor, né? Uhum. Não, e hoje eu converso com meu esposo sobre isso, falo como que é. Eu não troco a época que a gente está vivendo do nosso casamento agora por nenhuma outra época. Se tivesse que viver tudo de novo, viveria tudo de novo. Mas assim, os calos, né, que foram sendo formados nos fortaleceram muito mais. Ele é outro homem. Leandro é outro homem. Eu não tenho isso para falar do meu marido. E sempre que, engraçado, lembrei de mais uma coisa. Todas as vezes que aconteciam essas situações, eu sempre pesava. Eu falei, vamos lá. Meu marido me maltrata? Não. Meu marido é um bom pai? É. Meu marido é um bom esposo dentro de casa? É. Meu marido não deixa faltar nada dentro de casa? Não. Tudo que eu ia ponderando era não, 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 não. Nada estava ruim. Eu falei, eu Sim. vou abandonar meu marido por um erro? Uhum. Eu vou abandonar a minha família por um erro? Que todo mundo está sujeito a cometer? Até eu, se eu tiver fraca, eu estou sujeito a cometer? Quem sou eu para julgar? Se Jesus não julga, nesse sentido, né, de pegar e falar, não, você não tem chance, ele perdoa, por que eu não vou perdoar? Uhum. Então, é um exercício sempre de se colocar no lugar do outro. Eu creio que seja muito disso. E como que é o relacionamento de vocês dois hoje? O que que você percebe assim? A comunhão entre vocês, a conjugalidade, a cumplicidade, a amizade, como que é? É outra. Assim, é outra. Não vou dizer para você que é 100%, porque 100% ninguém acredita que chegue em vida, né? Tá tudo perfeito, até porque seria chato, tudo muito bom o tempo todo, assim, rindo o tempo todo, vai ter uma hora que cansa, né? A outra cansa. Mas, como eu falei, eu não troco essa época da minha vida
por nenhuma outra época. E eu acredito que tanto eu, né, quanto ele, a gente foi forjado no fogo, a gente foi talhado, a gente foi polido para ser quem nós somos hoje. Ele é outro homem, eu sou outra mulher. Gente, dentro da minha casa, o máximo que eu posso evitar de discussão, eu evito. Às vezes eu tô com um assunto assim, que é aquele pepino gigantesco, eu, espero, eu busco, eu peço em Deus o tempo todo, que é Deus que me conduz a cada momento. Eu sozinho não faço nada, sozinho eu sou um saco de batata que cai no chão e rola. Sem Deus eu não sou nada. Então o tempo todo eu pedindo o Espírito Santo para me conduzir. Eu preciso falar sobre. Às vezes um assunto bobo, tipo, uma coisa deu defeito. Eu vou Uhum. falar isso agora? Não, não é o Sim. momento. Vou falar isso agora. Espera, deixa passar. Pedindo muito silêncio de Maria. Estou aprendendo a ser uma mulher silenciosa, a ponderar, a falar nas horas certas, a ser carinhosa. Porque às vezes a gente pensa que o homem não quer carinho, porque às vezes ele é meio bruto e tal, mas toda pessoa precisa de carinho. É você dar o que o outro precisa também. Eu tenho aprendido a me dar mais, a me doar mais, sem esperar nada em troca. Outro erro muito grande, porque eu fazia esperando que ele fizesse também. Eu fazia um Uhum. carinho que se ele não fizer, porque ele não gostou. Não, eu tô fazendo se ele quiser bem, se ele não quiser bem, eu fiz. E outra, hoje o meu pensamento é, Mirla, mas e se ele te trair? Ele, Deus. A minha parte eu sei que eu tô fazendo. Sim. A dele eu sei também que ele está fazendo. Mas todos nós estamos sujeitos a tentações e aprovações a todo momento. Eu sei da minha vida espiritual. A Uhum. vida espiritual, o coração dele, eu não sei o que está no coração dele. Eu não sei o que está no seu. Você não sabe o que está no meu. Então, eu tenho que me firmar no que eu sei, no que eu acredito, que é o que está aqui dentro. Buscar fazer a minha parte, oro muito por ele, oro pela conversão dele, oro pelo batismo no Espírito Santo dele todos os dias, e o demais vai vir por acréscimo. A fidelidade dele a mim vai vir por acréscimo. E no tempo de Deus, não me preocupo mais com isso, de ficar naquele desespero. Inclusive, uma das coisas que eu aconselho e que eu dou como dica, quer ter um casamento bom, quer ter um casamento, sabe, firme, ou qualquer área da sua vida boa, Eucaristia diária. Roberta, eu descobri que é o santo remédio para a vida, tudo que a gente precisa está ali, Jesus Eucarístico. Quando começou a amanhecer com Cristo aqui na paróquia, 6:30 da manhã todos os dias, tem a celebração rápida. A gente comunga. Eu passei a semana todinha comungando todos os dias, todos os dias, todos os dias. Fui para uma viagem, que futuramente, se quiser, a gente faz uma live sobre uma viagem completamente espiritual que eu tive, assim, de coisas espirituais que aconteceram muito fortes. De tudo vir para me tombar, literalmente. De ofensas, de dedo na cara, de piadas, falando de... Não ele, tá? De pessoas de fora. Aconteceram situações de pessoas apontando defeitos meus físicos que me traumatizaram a vida toda. E era assim, ó, bati e voltava, bati e voltava. Eu com um sorriso no rosto o tempo todo. Eu não me senti incomodada nenhuma. Eu via que tudo estava acontecendo, mas nada me abalava. E eu fiquei até com medo. Eu falei, Jesus misericórdia, isso nunca aconteceu comigo. Tanta coisa na cabeça e eu tô intacta. E a própria pessoa que me agredia discretamente falava, nossa, mas nada te incomoda? Eu falei, não, meu filho. Tô bem, tô feliz. E conversando com o padre da minha paróquia, eu falei, padre, não entendi, não entendi. E ele falou, Eucaristia diária. Jesus estava dentro de você o tempo todo. Você estava com Jesus o tempo todo. Uhum. Então, isso tem transformado a minha vida também. Eu tenho trazido Jesus para o meu casamento, Jesus para minha casa. Inclusive, voltei de uma adoração, de uma missa. Agora, tudo é providência de Deus. Né? Eu falei, Senhor, porque eu estava no nervosismo doido, o que eu vou falar? A gente fica nervosa, né? E do nada, a ministra lá, né? Ligou, aí falou, vai ter missa e adoração para os ministros da Eucaristia, né? Que faz parte dos ministros daqui. E na mesma hora, ela dá para você vir? Eu falei, ai, Dani, não vai dar. E depois que eu vi a hora 7 horas, eu falei, não dá. Sai de lá 9 e pouca. Eu falei, Jesus misericórdia, tem que dar tempo. Fui lá, adorei Jesus, levantamos um clamor, Pentecoste acontecendo. E eu falei, é isso. O negócio é esse, para casamento dar certo, para trabalho dar certo, para estudo dar certo, é Jesus Eucarístico, a Eucaristia diária, se possível. Oi, meu filho. Ah, que lindo. Mostra. Ah, ele quer que mostre o desenho dele, que ele fez um monte de desenho. Que lindo, Arthur.
Mirla, eu quero lhe agradecer pelo seu testemunho, pela sua perseverança, mas principalmente pela sua coragem, né? Também ao Leandro por ter permitido que você desse esse testemunho. Se ele permitiu, é porque ali tem uma intenção de ser melhor, com certeza. Com E nós certeza. precisamos sempre acreditar que o outro pode ser melhor, que o outro pode mudar. Se Jesus, ele nos perdoa sempre, muito mais a gente tem que perdoar. Se Jesus acredita em nós, e a gente sabe como que a gente é, o que a gente é, muito mais a gente tem que acreditar no outro, né? E aí a gente vai construindo esse céu na terra, trazendo esse céu para dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso esposo. Então, quero agradecer a Deus, agradecer a você por tudo isso, pelo seu testemunho. Eu te conheço desde aquela época lá do seu casamento, né? E agradecer a Deus pela grande mulher que você se tornou e tem se tornado. Amém. É só por ele, tudo, tudo para ele, tudo vem dele. E eu louvo a Deus a todo momento. Quando as pessoas falam, ah, nossa, você é a eu falei, eu não sou Mãe, meu nada, pai falou pra não. ajudar você. Tá bom, meu filho. Quem faz é Deus, porque a gente sozinho, a gente não é ninguém, não. É Deus que sustenta. Aí pegando um gancho rapidinho, que eu ia falar sobre. Só resumindo a história. Eu passei por uma situação na virada do ano, aí você vê como é importante a perseverança. O joelho no chão todos os dias e a comunhão diária, se possível. Chegou ano novo, acabei me afastando da igreja, lá na praia não é a mesma coisa. O diabo foi tão sujo, que, e quanto mais você está na presença de Deus, mais preciosa você é para Deus, mais preciosa você é para o diabo também. Ele não quer, quem já está no mundo, já está no mundo, está no oba vamos lá. Mas quando ele vê uma mulher se levantando, uma mulher, sabe, se dobrando e ao mesmo tempo se levantando, porque ela se dobra em oração, mas se levanta dentro de casa para lutar pela sua família. E o diabo ficou completamente incomodado. E ele me pregou uma situação que fez assim, ó, cegou. Mas por quê? Porque eu não estava na presença de Deus. Ele me cegou numa situação assim, que não tinha como meu marido ter culpa de nada, mas eu vi coisas onde não tinha. E foi um fuzuê, um alvoroço, alvoroço, alvoroço. E aí que entra a importância da gente ter sempre um amigo padre, um amigo pároco, você ter pessoas de Deus, você ter, sabe, uma mulher igual a Roberta para você poder ligar e você pedir um auxílio, não de ficar ligando, não desmerecendo as amizades, mas às vezes tem amiga que vai só te, você vai ligar, só vai, ó, na sua cabeça. Ah, porque isso mesmo. E na mesma hora, a primeira pessoa que veio na cabeça, Padre Silvio. Liguei para Padre Silvio, Padre Silvio. Tipo assim, caiu aquela mulher que estava na busca, mas porque eu Sim. estava longe de Deus, eu estava longe de oração, e ano novo, festa e música, aquele alvoroço, eu meio que me deixei levar Sim. e não busquei da mesma forma. E na mesma hora ele me falou, primeiro, respira, reza e perdoa o seu marido, independente dele ter errado ou não. Não sei a situação, não quero me aprofundar. Perdoa. Padre, quantas vezes for necessário, perdoa. Então aquilo só veio reiterar tudo que eu já tinha vivido. Eu falei, meu Deus, como que eu dei esse mole, essa brecha? E desde então é joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão direto, até calejar. Fechei. Eu quero convidar o pessoal que está aqui a tirar um print e aí você vai colocar lá no seu story. Olha, que lindo testemunho da Mirla. Assista essa live, já vai estar salva e que esse testemunho possa chegar em muitos corações. Vamos lá, Mirla, dá aquele sorriso lindo que você tem e que a gente possa mesmo compartilhar essa graça, né? De sermos fiéis a Deus pelo sacramento do matrimônio, até que a morte nos separe. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude, ajude a cada uma que está aqui conosco e a todas as pessoas a quem essa live vai chegar. Amém? Amém, amém. Amém. Deus abençoe, Mila, Deus abençoe você que esteve conosco. E até a próxima, se Deus quiser. Amém. Eu que te agradeço o convite, que a gente já partilhou outras vezes, né? Falei que se tivesse oportunidade, porque eu quero que essa dor não tenha sido em vão, eu quero que esse processo que eu passei, lógico que em vão não foi, né? Porque Sim.
Graças a Deus eu tô firme. Mas que eu Sim. possa ajudar outras pessoas, outras mulheres que têm, às vezes, vergonha de falar, de contar, de se comunicar e de buscar ajuda. Que se Deus deu, minha filha, ninguém é que tira. É nosso e vamos levar. É isso aí. Um beijão, fica com Beijão. Deus. Você Tchau. também. Tchau, tchau. Tchau a todo mundo que participou. Obrigado por terem assistido. E até a próxima. Ele quer que mostre o desenho. Mostrei. Pronto, tá lindo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.